Vamos ler o capítulo 2. Visto que hoje é um culto de educação cristã, os provérbios, eles nos mostram como era o ensino na época de Salomão. Salomão fala muito nos provérbios de sabedoria. E nesse caso, estamos diante de um texto que, se olhar o capítulo 1, versículo 20, é o convite à sabedoria. Os senhores vão ver que o capítulo 2 fala do valor da sabedoria. E o capítulo 3 fala dos conselhos da sabedoria. Assim, o capítulo 4 fala da sabedoria como sendo sobre tudo o que precisa se buscar. Nós precisamos mesmo. Vamos mudar? Vamos ler o capítulo 3, então. Eu li há poucos dias o capítulo 2. Vamos ler o capítulo 3. Não todo, mas vamos ler aqui alguns versículos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Eles darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz quem acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, porque nós temos o Espírito que é também chamado Espírito de sabedoria. Nós não queremos, ó Deus, viver como alguém que está em trevas, em ignorância. É certo que o nosso conhecimento não é científico nem filosófico. Nosso conhecimento aqui é espiritual, é buscado do Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos que se cumpra essa palavra aqui, que o homem feliz é quem acha sabedoria, o ser humano feliz é que acha sabedoria. Nós encontramos na Tua palavra, ela é preciosa para nós, é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, mais preciosa do que riquezas e bens, é buscar ao Senhor e conhecê-lo mais e mais. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa para que possamos atá-la ao nosso pescoço e escrevê-la no tábua do nosso coração. Assim cumpriremos a Tua palavra e ela encontrará lugar em nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Tome assento, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos
hoje no culto de educação cristã. É o culto em que todos nós entendemos ser o culto em que nós temos um espaço maior para nos dedicar à Bíblia, não no sentido da pregação, mas no sentido do ensino, né? E eu queria convidar a irmã Marisa para cantar um hino aqui, né? Isso, da harpa ou dos seus hinos mesmos, né? Poderia cantar até da harpa com a igreja, né? E aí então nós vamos prosseguir. Depois o nosso presbítero Ronaldo fará uma leitura bíblica, né? E aí então prosseguiremos com o culto, em nome de Jesus. Entendido. Vamos louvar o 121? Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Paz do Senhor, irmãos. Quero ler aqui 5 versículos da palavra de Deus que se encontram em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4.
que diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Será que nós não estamos vivendo nesses dias onde tantos ministérios amontoam para si doutores, né, para ensinar aquilo que o povo quer ouvir? E o culto de terça-feira, irmãos, desde que eu conheci o Evangelho, é um culto de grande valor para a nossa vida espiritual. Apesar que o culto de terça-feira, que nem um dia como esse, né, no meio de semana, durante a semana, a gente fica cansado, exausto do trabalho, mas se a gente fizer um esforço para estar aqui, é de grande valor, né? É um culto que a gente aprende profundo na palavra de Deus. Hoje seria muito gratificante se esta igreja estivesse cheia de pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? E muitos estão aí ouvindo, doutores ensinando, falando aquilo que eles querem ouvir, né? Mas nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E graças a Deus estou grato por estar aqui, né, com todas as dificuldades, com a canseira física, mas Deus nos recompensa. E eu estou gostando, pastor, nas terça-feiras, porque nós saímos daqui revestido, né, da graça de Deus. E eu fico assim remoendo a palavra de terça-feira o resto da semana inteira, né? Aquilo que fica falando dentro do nosso coração, porque nós aprendemos com profundidade. E Deus vai nos recompensar. Amém? Oramos a Deus. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Deixamos tudo, Senhor, deixamos a nossa casa, deixamos nosso sofá, Senhor, a nossa cama, a nossa televisão, Senhor, deixamos tudo para estar aqui, Senhor, nessa terça-feira, para aprender a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus, aquilo que precisamos aprender, ó Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê ânimo, nos dê força, Senhor, para continuar aprendendo da Tua palavra, Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, que veio ouvir a Tua palavra. Usa o Teu servo nessa noite, Senhor, como o Senhor tem usado, para ensinar-nos, ó Pai, Jesus querido, o verdadeiro Evangelho, aquilo que precisamos aprender da Tua parte. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém. Irmã Marisa, eu queria pedir a gentileza, irmão, que nós repartíssemos um pouco assim, equilibrando, vindo para cá, porque para não fazer como eu fiz semana passada, depois eu fiquei olhando, deu a impressão assim que a câmera não ficou, porque algumas pessoas acompanham, depois eu quero falar isso, equilibra assim aqui no meio, que pelo menos a gente se põe nessa posição. Aonde você está, tá bom, não precisa mais que isso não, assim mesmo, ocupem esses lugares aqui, mais próximo, por favor, do centro, para a gente poder, então, falar com um posicionamento melhor. Pode sentar, meus irmãos, vamos tirar as ofertas. Antônio. Vamos louvar o hino 535 da harpa, tá, irmãos? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas, mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus porque Ele é fiel e a sua fidelidade, ela é demonstrada no seu caráter. Ele é imutável. E porque Ele não muda, que nós não somos consumidos. Já pensou se você tivesse um Deus que mudasse? Você devia ficar com medo. Como é que Ele está hoje? Está de bom humor? Está de mau humor? Às vezes nós conhecemos pouco de Deus porque estudamos pouco sobre os seus atributos. Os atributos de Deus são a coleção das suas manifestações, né? E essa coleção, num conjunto, se chama glória, né? A glória é a coleção de todos os atributos de Deus. E um deles é isso que acabamos de cantar, fidelidade, né? O Senhor Deus é fiel. A afirmação da palavra de Deus, ela é convicta. Não existe, digamos assim, dúvida. Então, quando Moisés perguntou a Deus, e como é que eu vou dizer para Faraó quem tu és? Disse assim, eu sou. Essa é uma convicção absoluta, né? Somente Deus pode dizer isso. E daí o nome veio ser Yahvé,
ou Jeová, ou Yahvé, a pronúncia do nome ficou difícil, porque é um tetragrama, né? 4 palavras, YWHV, né? Então, como não podia dizer o nome de Deus em vão, então a pronúncia mesmo, pronúncia do nome de Deus, ninguém sabe pronunciar. Yahvé, Yahvé, né? Jeová, não é Jeová porque o J já é consoante aos nossos ocidentais, né? Não é assim pronunciado. Mas o nome, na verdade, queria dizer eu sou. Isso é exatamente o que o nome dizia, né? Eu sou. Né? Esse é o nome de Deus. O primeiro nome mostrado na Bíblia não é o Yahvé, é o Elohim. Elohim, assim, na nossa pronúncia também, né? Porque o El é um nome forte, né? Rim já é plural. Então não é como o S do Deus, né? Mas ali no Elohim, ele está expressando não uma pluralidade de Deus, ou seja, como se tivesse vários deuses, mas é o Deus na sua essência em triunidade. Então, ali é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a primeira revelação da Bíblia de Deus é na triunidade, quando ele diz, façamos. Né? Então, aí ele está usando o plural. Por isso, rim. Rim, na Bíblia, é o S, é como se estivesse falando uma coisa plural. Mas, tudo isso para dizer que um dos aspectos é esse que foi cantado. Fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Nós ainda vamos um dia estudar com mais detalhe sobre isso, porque faz parte também de uma maneira que nós entendemos da educação cristã, passar pela perspectiva da teologia. Obviamente, eu vou repetir aqui o que já falei, que eu não tenho interesse nenhum em formar teólogos, até por sinal, eu acho que muitas vezes nós não somos formados, nós somos deformados, né? Nós vamos perdendo uma certa forma, a teologia, mas isso deixa para outro assunto. Eu já falei para o Felipe lá atrás que isso é meio complicado, né? Quando o IBADEP, então as escolas teológicas já são de outra natureza, de outro cunho, de outra forma de educar. E por isso que o irmão citou o que o senhor citou. Né? As grandes heresias, irmãos, elas vieram do momento em que as pessoas buscaram conhecimento bíblico, mas buscaram de forma errada. Foi quando liberou-se para o mundo a Bíblia, né? Que foi propriamente o século XVII, século XVIII, e aí surgiram as grandes heresias, que, vamos usar um termo aqui, só para nós aqui, que daí bagunçou o mundo cristão, porque daí surgiram muitas cabeças, muitos pensantes, e surgiram, então, muitas linhas, muitos caminhos, né, de se interpretar. Né? E hoje a gente sabe, vamos pegar somente uma aqui, que é bem estudada entre nós, que é as Testemunhas de Jeová, né? Negando o cristianismo, no sentido de negar o Cristo. Como é que o Testemunho de Jeová pode dizer que é um grupo cristão? Nunca foi um grupo cristão. Porque se nega Cristo, logo não é cristão. Porque eles entendem que Cristo não é Deus. Cristo é essencialmente Deus. Só que o mistério de Deus em Cristo é revelado porque aí foi combatido isso pelo apóstolo João, né? Que ele mostra que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus, ponto. Acabou. Né? Aí eles acrescentam alguma coisa, dizendo um Deus, como se fosse a parte, né? Como se fosse algo assim que fosse criado na ideia das pessoas. Isso se chama gnosticismo. Né? Bem, esse assunto também para outro momento. Né?
o que acontece? Temos que tomar as Escrituras e buscar entendimento de como vamos caminhar por dentro dela. Porque assim, irmãos, eis o grande perigo de ser pastor, né? É um perigo ser pastor, não sei se vocês já notaram. É muito perigoso ser pastor. É muito perigoso. A Bíblia diz assim para mestre, que ninguém queira ser mestre, porque vai receber mais duro juízo, né? Então, um pastor não pode se contradizer. Ele não pode hoje dizer uma coisa e daqui 5 anos eu volto aí e falo, olha, eu falei umas coisas que não era muito certo, né? E, enfim, e quantas pessoas não se alimentou daquilo? E se aquilo foi heresia? Intoxica a pessoa, faz mal para a pessoa, né? Então, o pastor precisa ter segurança do que fala, sem dúvida alguma, especialmente quando está ensinando. Bom, vamos ao texto, hoje, do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos entrar numa área bem diferente, né? Porque nós vamos ler o versículo 10, conjugado ao versículo 11, 12, 13 e 14, também o 15 e 16. Então, vamos ler do versículo 10 ao 16. Nós vamos fazer agora uma relação sucinta desses versículos que se seguem, porque aí vai o fechamento das bem-aventuranças. Queiram, pois, ficar de pé, Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 16. Mateus 5, 10 ao 16. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Pode tomar assento, meus queridos. A minha oração e o meu desejo sincero é que você hoje saia daqui edificado pela palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, o nosso intento aqui é educação. Nossa intenção aqui é conduzir a vida dos irmãos, que seja conduzida de acordo com a palavra de Deus. Para nós, é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. É incompreensível. Perseguição, para nós, não tem nada a ver com felicidade. Quem ficou feliz vendo aqueles crentes sendo decapitados lá no... Ninguém. Parece ser incompreensível. Então, como é a mente de Cristo? É totalmente diferente. Parece-nos que felicidade e perseguição são coisas mutuamente exclusivas. Então, por serem mutuamente exclusivas, nós temos que lançar mão disso como uma figura de linguagem. E a figura de linguagem, para isso aqui, é paradoxo.
Ou seja, ideias antagônicas, opostas, diferentes. Isso quer dizer paradoxo. Jesus está falando em termos paradoxal. Ou seja, ele está falando de ideias que são totalmente diferentes. Perseguição e felicidade. São ideias diferentes, né? Então, foi a maneira como Jesus escolheu para terminar as bem-aventuranças. Ou seja, para terminar como seria o caminho do verdadeiro discípulo. Isso são as bem-aventuranças. Aventura é caminho. Então, Jesus escolhe dizendo que o maior grau de felicidade do cristão está ligado à perseguição. É um paradoxo. Totalmente. Puxa vida, né? Alguém vai dizer. Né? Na verdade, até mesmo, digamos, os alunos que aprendem em escolas teológicas, né, perguntam: pastor, mas se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? A resposta para essa pergunta tem que ser um antagônico dessa pergunta. Ou seja, não, absolutamente não. Se a igreja for fiel, é que ela vai ser perseguida. Vou voltar para você captar. A pergunta que fazem é essa aqui: se a igreja for perseguida, ela vai ser fiel? Não. Ela é fiel, daí ela é perseguida. Só quando ela é fiel. Quando ela é perseguida, ela não se transforma em fiel. Mas quando ela é fiel, ela se transforma em perseguida. Quando ela é fiel, todo o fiel é perseguido. Todo fiel. Meus queridos irmãos, para nós chegarmos hoje aqui, no Brasil, ano 2017, custou muita lágrima, custou muita oração, para nós termos um templo, para nós termos uma Bíblia. Por isso é que, muitas vezes, nós ficamos até tristes, porque não foi um preço qualquer que a igreja chegou até aqui, irmãos. A igreja chegou até aqui debaixo de muita perseguição, debaixo de muito sangue. Se alguém quer ter uma coroa, vai ter que passar por sofrimento. A cruz não vem depois da coroa. Ou seja, depois da batalha, Deus me coroará. Então, a perseguição por causa da fidelidade. O cristão, ele é perseguido pelo que ele é. E o Senhor Jesus vai dizer assim que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, olhe de novo o versículo 10, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Da justiça. Existe perseguição com a mão e perseguição com a língua. A igreja já foi perseguida com açoites, com a mão. Hoje a igreja está sendo perseguida com a língua. É um outro tipo de perseguição, que poucas pessoas, às vezes, não têm notado como a igreja está sendo perseguida. Qual é o problema do cristão? Se ele for fiel com a palavra, alterando o seu contexto,
o seu mundo, com as suas palavras, ele não vai ser tão bem visto no mundo de hoje. E eu vou mais, dentro da igreja. Eu vou mais ainda, dentro da igreja da Vila Morangueirinha. Dentro de qualquer igreja. Nós temos que ser fiel à palavra. Porque Jesus diz assim, ó, note bem, os dois lados aqui, da mão e da língua, ó, no versículo 11 está implícito. Ó. Olha o versículo 11, você vai ver, perseguição com a mão, quando ele diz assim, insultarem, perseguindo, levantarem todo tipo. Aí diz calúnia, insulto e calúnia. Injúria e calúnia. Injúria. Essa é uma palavra difícil de traduzir. É maltrato, é crudelidade, é ser cruel, escarnecido. Cristo, ele foi perseguido. Acusaram ele com a língua, beberrão, comelão. Acusaram ele. A igreja foi perseguida. A igreja trilhou o caminho de vitória, irmãos, debaixo de muita calúnia. Disseram até que o nosso grupo, porque pregava que comíamos o corpo e o sangue de Jesus, que éramos canibais. Era assim que era a igreja interpretada antigamente. Hoje, como eu disse, com a Bíblia sendo estendida para as gerações, é um privilégio abrir a Bíblia. Para mim é um privilégio vir aqui. Eu sei que muitas pessoas não dão tanto valor. Mas quem disse que você está a fim de negociar os seus valores? Os meus valores eu nem negocio. Então, meus queridos irmãos, os cristãos, eles foram alvos de maledicência, de escárnios, de injúrias, de tantas coisas horrendas. Chamaram Paulo de impostor, destruidor de deuses, tagarela. São formas de perseguição. As causas das perseguições, irmãos, estão aí, ó. Por que um cristão sofre? Por que um discípulo sofre? Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Está bem claro em 1 Pedro, capítulo... Quer abrir aí? 1 Pedro 4, versículo 15? Que nós não devemos sofrer como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor. Não devemos sofrer como quem intromete nos negócios dos outros. Tem um dizer em provérbio, diz que quem se mete em questões alheias é como pegar um cachorro pelas orelhas. Você já pegou um cachorro pelas orelhas? Ele vai te arranhar todo. Quem se mete em questões sofre, porque tem gente que sofre, tem uma outra linguagem que diz assim, essa já é mais popular, procurando o chifre na cabeça de cavalo. Tem tipos de sofrimento que não tem nada a ver com a Bíblia. Sofre por quê? Porque falta sabedoria. O cristão não deve sofrer assim. Por que o cristão deve sofrer? Irmãos, nós devemos sofrer por causa da justiça. E eu já expliquei aqui noutra ocasião que justiça é essa que Jesus está dizendo. Talvez em outro momento nós vamos falar com mais propriedade. Obrigado, Nadai. Pode ser fresquinho. Meus queridos irmãos, então, Davi, ele sofreu porque ele desobedeceu a Deus. Ele atraiu tragédia para a sua própria cabeça.
Sofreu por quê? Porque cobiçou. Sofreu por quê? Porque matou. Ele matou Urias. Ele tomou a mulher de Urias. Tem muito crente que sofre porque não ajusta. Justiça é ajustar a vida com o padrão de Deus. Se você ajustar a sua vida com o padrão de Deus, o seu sofrimento será um sofrimento bem-aventurado. Então, meus queridos, nós devemos entender que tipo de sofrimento devemos sofrer, né? Então, para entender a pergunta, quando sofrer é uma bem-aventurança? Então, a resposta é essa, quando se sofre pela justiça, né? Algumas pessoas, elas tomam iniciativa de se opor aos outros só porque quer se opor. Não concordo com você. Calma lá. Você tem todo o direito de não concordar com uma pessoa. Mas você tem que entender que o seu não concordo está de acordo com a Bíblia ou não concordo está de acordo com sua própria justiça? Bem, o versículo 11, então, deixa claro que aqui o sofrimento, ele tem a ver com esse relacionamento com Cristo. Porque ele diz assim, por minha causa. Note bem como deixa claro. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa. Não é sofrer por uma causa qualquer. Eu estou sofrendo, irmão. A Bíblia diz bem-aventurado porque no meu serviço... é outra causa. Se ajuste. Ore. Entenda. O sofrimento que aqui está se relacionando é por causa da justiça, é por causa de Cristo, e sofremos por esse relacionamento com Ele. O mundo se opõe ao cristão. Por isso que essas bem-aventuranças parecem que não tem nada a ver com o mundo, e não tem mesmo. Quando você olha assim, mas puxa, parece que isso aqui foi dito para um outro povo mesmo. Nós somos um povo totalmente diferente. Que povo somos nós? Aí, irmãos, eu vou pular aqui bastante, porque para responder essa pergunta, nós precisamos ver o versículo 13. Aí está, pode colocar alguma coisa, irmão? Com relação a Cristo. Sim. Exatamente. Envolve essa perseguição. Por causa de Cristo também. Então, em Cristo, a pessoa está em Cristo. Ele vai sofrer oposição. Então, a pergunta... Se essas bem-aventuranças, então vamos imaginar como eu sempre estou usando a cena aqui. Quer dizer, aventura, que era o caminho da igreja. Jesus está ensinando como a igreja iria caminhar no mundo. Com lágrimas, fome e sede de justiça, tudo que nós já falamos para trás. Como ela seria educada. Então, o que seriam esses discípulos? Quem seriam esses discípulos? Diga assim, os discípulos, digam comigo, os discípulos são agentes transformadores. Qual é o primeiro agente transformador aqui? É o sal. O sal transforma.
Por que transforma? Porque igreja e mundo são elementos totalmente diferentes. Aonde você vai acontecer alguma mudança. A igreja, ela é chamada para o mundo. E não o mundo é chamado para a igreja. O que está acontecendo hoje? O inverso. Estão chamando o mundo para a igreja. Ao invés de influenciarmos, nós estamos sendo influenciados. E por que nós estamos sendo influenciados? Porque não se estuda mais a Bíblia. Qualquer pessoa influencia o outro que é meio, desculpa a expressão aqui, nada a ver, mas vou usar só por questão de usar. Quando o outro é meio bobinho. Quero ver você influenciar quem tem uma luz. Quero ver você alterar o gosto do sal. A não ser se ele for insípido. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender para influenciar. Esse é o culto que eu entendo que seria um culto racional, em que se pensa, em que se reflete. Qual é o meu papel no mundo? O que eu estou fazendo? Então a igreja, hoje, está pregando muito essa questão de ser relevante. Ah, como é que eu sou relevante? Tudo bem se você varrer a rua ali e querer varrer lá na frente do seu vizinho também. Pode até parecer que você vai ser relevante nisso. Mas não é só isso. Não são obras sociais. Não são ações assim. É muito mais do que isso ser relevante. Ser relevante é ser diferente. E ser diferente na mente. Na maneira de pensar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, isso é ser relevante. A amizade da igreja com o mundo, irmãos, é um desastre. É um desastre. Então, quando a igreja ela tenta imitar o mundo, ela atrai o mundo para dentro dela. Ela perde a sua capacidade de ser essa igreja de discípulos, de agentes transformadores. Então, os discípulos, eles agem. Quem somos nós? Agem como agente anticorrupção. Os verdadeiros agentes anticorrupção, irmão, não são os juízes. O juiz vai se esforçar. O senhor Sérgio Moro vai ter uma batalha agora com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva muito grande. Então, é uma batalha que ele está tentando trazer uma justiça. Ali, irmãos, dá para se perceber uma tentativa de frear a corrupção. Mas quem é o único povo que pode frear a corrupção no mundo, irmãos? O único povo que pode frear a corrupção no mundo somos nós. O mundo não sabe isso. E se isso for pego agora pela internet, muita gente vai dar até risada, porque não entende isso. Mas é Jesus que está dizendo isso. A igreja é o sal da terra. O que é o sal? Ele coíbe a corrupção. O que é o sal?
Ele é o preservador do estrago. O sal preserva, o sal coíbe, o sal, ele altera, o sal, ele influencia, o sal, ele provoca sede. Quando um cristão verdadeiro, um discípulo verdadeiro, ensina verdades vinda de Deus, altera a mente das pessoas. Não existe psicólogo, não existe psiquiatra que muda uma vida da pessoa como um poder da palavra de Deus. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho, como sal, ele coíbe. Por que os homofóbicos, gaysistas, e a gente pode dizer isso olhando para a Câmara, inclusive, porque nós estamos aqui dentro da igreja. Por que eles ficam loucos com as cartas de Paulo? Que pudesse rasgar, eles rasgariam o capítulo 1, por exemplo, de Romanos. Vê lá o capítulo 1 de Romanos. O que Paulo chama esse mundo? Ele diz que não se envergonha do evangelho no versículo 16. Olha lá, não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho revela o que no versículo 17? A justiça de Deus. Traz a justiça. Aonde entra a justiça, irmão? É como uma luz. O que esse juiz está querendo fazer? Acender uma luz no Brasil. Mostrar o podre. Não sei se ele vai conseguir. Deus abençoe que ele consiga. Mas quem é que pode mesmo mostrar ao mundo a verdade? Os discípulos, nós, os aprendizes de Jesus. Esse sim. Por quê? Ele diz assim, no versículo 18, portanto, a ira de Deus é revelada no céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque toda a sua criação, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, aquele que eu falei lá no começo, os atributos de Deus, está sendo conhecido. Qual é o atributo que é mais conhecido de Deus? Criador. Ele criou tudo. Como ele criou? Perfeito. O sol não é corrompido. Não tem um dia que o sol diz assim, hoje eu não quero trabalhar. Não. Quanto o sol ganha para brilhar? Nada. Deus criou o mundo. O homem que se tornou corrompido por causa do pecado. Aí alterou tudo. Essa alteração é o que saiu do que seria normal, de norma. Saiu da norma de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus. E aí o que eles quiseram? Chegaram ao ponto, Olha o versículo 26, o que eles chegaram a fazer? Entregaram-se a paixões vergonhosas, as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais, contrárias à natureza. O que começou a acontecer? Aberrações. Eles têm vontade de rasgar isso aqui. Isso aqui é sal, irmãos. Aonde toca isso aqui, eu queria falar isso aqui, era numa praça assim, lá em Brasília. No meio de uma manifestação. Então, ia ser perseguido. Entendeu? Se nós somos fiéis a isso aqui,
a educação cristã, o que aprendemos, vamos ser perseguidos. E Paulo foi perseguido por causa disso. Olha o que ele vai dizer no versículo 27, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E Paulo está dizendo, lembre-se que eu estou trazendo do versículo 16 aí, ó. Eu não me envergonho. Por quê? Porque o sal, ele não fica escondido, acanhado. Aonde ele entra, ele influencia. Você pode até não ver o sal, você vê um frango assado aqui sem sal e um frango assado aqui com sal, você não vai dizer qual dos dois que é. Você precisa provar. Então, quando você prova alguém que tem a diferença, você prova, você percebe nas palavras dele, no estilo dele, esse rapaz, esse homem, essa mulher, essa moça é diferente. Ela tem algo de Deus. Esse algo de Deus é o que Jesus disse, vocês vão sofrer. Porque eu estou ensinando vocês o caminho que vocês têm que ir. E vão perseguir vocês. Por causa do meu nome. Então, a igreja, os discípulos, quem são eles? Agentes transformadores do mundo. Na primeira perspectiva está aí o sal. E na segunda? Ele diz assim, vós sois o que mais? Versículo 14. A luz do mundo. A igreja, irmãos, os discípulos são assim identificados. Luz. O que luz é símbolo? Luz é símbolo de verdade. Por quê? Porque ela mostra tudo. O que luz é? Luz é símbolo de pureza. Porque não tem como manchar. Então é símbolo de verdade, é símbolo de pureza. O que luz é? Luz é símbolo de vida. Quando nasce uma criança, diz, a mãe deu a luz, símbolo de vida. Viu? Viveu? Viu a luz? Manifestou. O impacto da luz na criança faz a vida realmente acontecer aqui fora. Aí ela reage pela luz. O que luz mais é? Luz é símbolo de direção. Veja quanto símbolo, as metáforas, irmãos. Metáfora, de novo, vou dizer como falei, paradoxo lá atrás, é figuras de linguagem. Então, a linguagem usa essas figurinhas para o nosso aprendizado. Então, as metáforas de Jesus, as figuras que ele usou, foi usado como um mestre. Ninguém nunca ensinou como Jesus. Ninguém nunca falou como Jesus. Quando ele escolhe essas duas metáforas para dizer quem nós somos, ele escolheu com muito capricho. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo, porque fala de pureza, fala de santidade, porque fala, né, de verdade, de vida, fala de caminho, de estrada, fala de aquecimento. A luz aquece. Quando a gente sente frio, a gente é aquecido. Por que os crentes hoje estão frios? Porque não estão se aquecendo com a palavra. Você já percebeu que conforme a palavra vai falando assim, ó, você já percebeu, ela não está aquecendo aí dentro de você? Fala sério. Dentro de mim está aquecendo. Ou vocês estão pensando que esse foguinho aí é o pastor Nilson que está promovendo? Não, senhores. Isso aí que está acontecendo no meio de você chama Espírito Santo, que está no meio da igreja. E o Espírito Santo, ele é aquecido pela luz da palavra. Ou seja, ele usa a palavra para aquecer. Nós temos que aquecer o coração das pessoas frias.
Nós temos que dar sabor ao desgosto das pessoas desgostosas, das pessoas amarguradas, das pessoas tristes. Você não pode ver uma pessoa triste e ficar triste com ela. Você tem que influenciar ela. Você tem que tocar ela. E se toca com a palavra. A luz, irmão, ela gera vida. Isso se chama, na linguagem científica, fotossíntese. Eu não vou aqui fazer um tratado de ciência, mas a gente aprendeu alguma coisa sobre a fotossíntese, que é a geradora de vida, né? Então, a fotossíntese, ela faz com que as células, elas reajam por causa da luz. Por exemplo, quando se apaga a luz, tem um hormônio em nós, que a gente fecha o olho, chama morfina, né? Então, veio esse nome por causa do paganismo, que Morfeu era um deus, né? Claro que vamos usar apenas porque nós não estamos ensinando grego nem filosofia aqui, tá bom, irmão? Mas o que acontece? É um elemento que se desperta, né? Quando o crente está, verdade, dormindo, ele está cheio de morfina, ele está cheio de preciso o quê? Quando eu não... tem duas coisas que me acordam: luz e som. Eu não consigo dormir com barulho. Só, irmão, desse parque me torturou esses dias. Eu nunca morei aqui perto. Porque há uns gritos, irmão, de parque, que parece um inferno. De noite eu acordo e falo, meu Deus, parece que estão indo para o inferno a turma, e fica bem aqui na minha orelha. Não me deixou dormir. É verdade, irmãos. Eu fiquei orando, nunca morei perto de parque, e é um gritaeiro ali, que parece que é uma coisa que, como diz, né, de louco, né? Então, duas coisas me acordam. E grito não me deixa dormir, irmãos. Quando era 2 de novembro, ali onde eu morei, na Zona 2, que era do Sinado, dá uma loucura em umas pessoas à noite, porque eles ficam chorando os mortos, e quando chega a noite eles ficam urrando. Irmãos, uma noite eu não sei se era demônio ou era pessoa, até hoje eu fico pensando, e era todo finado, eu quis até mudar de lá por causa disso. Eu falei, não serve para morar aqui não, porque começou a me torturar. O sono é uma coisa importante. O que combina com o sono? Silêncio, sabe? Ambiente climatizado, tanto é que tem gente que vem na igreja por causa do ar-condicionado e começa a cochilar, né? Por quê? Porque o ambiente climatizado pode trazer algum despertamento. Então, agora, nós, irmãos, não somos a geladeira do mundo, não somos o silêncio do mundo, nós somos alguém que tocamos trombeta, nós somos alguém que falamos a palavra, nós somos alguém que precisamos transformar o nosso mundo. Então, somos agente de Deus para a transformação do mundo. Isso é uma metáfora, né? Então, devemos perguntar: quando é que a igreja deixa de ser agente de transformadora do mundo? Aqui, irmãos, nós precisamos parar um pouquinho no nosso estudo. Tem muita igreja deixando de ser agente transformadora. Quando ela deixa de ser? A igreja deixa de ser, o povo de Deus, os discípulos de Jesus, eles deixam de ser agentes transformadores do mundo quando eles confundem o evangelho. Como é que eu confundo o evangelho? Primeira coisa que muito crente, especialmente talvez muito assembleiano, confunde evangelho com legalismo. O cristianismo, irmão, não é o behaviorismo de Watson, que é um comportamentalista. O maior comportamentalista do mundo chama-se Watson. E ele escreveu o behaviorismo. Eu li o behaviorismo quando estudei psicologia. Não, irmãos.
O behaviorismo, ele estuda a transformação do mundo através de condicionamento. Watson e outros trabalharam primeiro em cachorros, gatos, ratos, animais. Você vê num parque, por exemplo, toca uma música e o elefante começa a fazer assim, ó. Meu Deus, o elefante sabe dançar e todo mundo aplaude. Aquilo ali é behaviorismo. Por quê? Eles colocavam uma chapa quente embaixo do pé do elefante, suspendia ele. Quando tocava o pé na chapa quente, eles ligavam a música. E aí ele começava a ficar fazendo assim, por causa da chapa quente. Então, o que acontece? Eles condicionam o bicho assim, aí quando vai para o circo, o que eles fazem? Eles só tocam a música. Como aquilo está condicionado, ele começa a fazer assim, e todo mundo pensa que ele está dançando. Ele não aprendeu a dançar. Isso se chama condicionamento. Tem muito crente que é behaviorista. Meu Deus, pastor, só falou uma coisa agora aqui que nunca ouvi na minha vida. Irmãos, é assim. Tem gente que só é crente quando coloca o terno. Isso é behaviorismo. Meu Deus, eu coloco o terno, dá vontade, dá uns glória. Condicionou. Não é nada disso, irmãos. O que nos transforma não é um terno. Eu estava olhando esses dias, nada querendo apoiar ou desapoiar, eu fico olhando as mulheres, por exemplo, elas podem mostrar assim da saia na igreja, né, para baixo aqui as pernas. Um homem se colocar um bermudão, já todo mundo, meu Deus, fulano desviou. Ele está mostrando o mesmo espaço de perna que as mulheres estão mostrando, mas condicionou a cabeça assim, homem não pode. Calma, gente, eu não estou aqui querendo destruir nada da Assembleia de Deus. Mas o que acontece? Condicionamento é a mente. A mente da pessoa está aprisionada àquilo. Então, aí você pensa que o teu cristianismo está em cima do que você pensa. O teu cristianismo não deve estar em cima do que você pensa. Tem que estar de acordo com a palavra. Então, cristianismo não tem nada a ver com fachada, irmãos. Fachada. Ah, pastor, mas se eu ver, bem, nem vou dizer, tem muita gente que vai querer perder a espiritualidade se ver, né? Mas cristianismo, irmão, não é usar certo tipo de roupa ou não, ter certo tipo de cabelo ou não, isso aí foi condicionado para a gente. Foi um condicionamento que fizeram, confinaram os crentes e pum, 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 pum. Trabalharam tanto um tipo de costume que o que acontece? Ele se acostumou com aquilo, mas desacostumou com o evangelho. Desacostumou com o evangelho. Eu não quero destruir nada em vocês assim, não é a minha intenção. Eu quero que vocês reflitam quando nós deixamos de ser agente transformador. Quando nós começamos a achar que ser cristão é só ser o nosso estilo. Não estou dizendo que daqui a pouco o pastor Nilson vai acender umas luzes aqui dentro. Não, não é nada disso. Não vou querer fazer aqui uma discoteca, não vou querer... Não é nada disso. Não, não é isso. É? Tem outro. Então, não é só os... Porque esses homens como Watson, Skinner e outros que a gente já leu, mas tem outros, do antigo, Platão, por exemplo. Há muito crente que confunde evangelho com platonismo. Tem muita confusão platonista no nosso meio. O que é isso? O que tem a ver o platonismo? Como eu expliquei o behaviorismo, deixa eu explicar um pouquinho e talvez... É por isso que eu gosto de dar o culto de ensino, eu fico mais à vontade. Eu não falo isso aqui no domingo, irmãos, pode ficar tranquilo. Eu venho aqui para estudar com vocês, tá bom? No domingo é outra natureza do culto.
Então, o que é platonismo, irmão? Platão, ele separava o espiritual do material. Então, ele usou uma ideia divorciante. Ele divorciou o espiritual do material. O mundo para Platão era assim: existia o mundo das ideias e o mundo real. O mundo real, para ele, era mais o mundo das ideias. Como ele chamava o corpo? O corpo é a prisão da alma. Isso levou a muitas coisas: ascetismo, licenciosidade. Quer dizer, se o que vale é o pensamento, por que então eu não posso desvairar com o meu corpo? Se o que vale é as ideias, se o corpo então não tem valor, irmãos, aqui está um grande perigo. Tudo que você toca tem valor. Tudo que você fala tem valor. Não deixe nunca entrar um pensamento na tua mente sem você avaliar. Então, o que está acontecendo hoje? Existe muito platonismo. Por exemplo, isso não é espiritual, isso é material. Tudo é espiritual, irmãos. Vamos pegar uma coisa assim que eu posso dizer que é muito espiritual. Fazer uma caminhada é muito espiritual. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu corpo. Quer coisa mais espiritual do que o corpo? Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu estou cuidando do meu corpo, isso pode ser muito espiritual. O Espírito Santo mora em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Logo, irmão, surgiu então, depois disso, outros extremos, que foram o pietismo. Grupos de piedade, os piedosos, que começou então só a se voltar para o corpo também. Só para o corpo. E nada de se voltar para a mente. Desequilibrou. Então, essas influências filosóficas, ideológicas, elas foram o quê? Foram entrando na igreja. Então a igreja deixou de ensinar. E como que entrou isso aqui, irmãos? Quando prenderam a Bíblia. A igreja, então, era lidada com os papas, os senhores da igreja, segurou a Bíblia. Acontece, gerou um monte de heresia. Por que Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, a luz do mundo? Porque a igreja, ela que tem o poder de influenciar, não a filosofia, não a psicologia, não o comportamentalismo, não o pietismo, não o ascetismo, não, hoje, por exemplo, o que é muito grande hoje? Materialismo, capitalismo, dinheiro. E sabe o que está acontecendo? Dentro da igreja estão transformando o púlpito num balcão, a igreja como um mercado, e eu vou fazer negócio, porque eu estou aqui para negociar. Vou negociar a fé das pessoas. Olha como o mundo está entrando. Quando a igreja deixa de ser sal da terra? Quando então ela é influenciada. Quantos estão entendendo o que estou falando aqui? Então, meus irmãos, quando é que você deixa de ser influenciado pelo mundo? Quando você é transformado pela renovação do seu entendimento de acordo com o que Jesus ensina. Por isso que está escrito: vós tendes a mente de Cristo. Então, meus queridos, confundir o evangelho é o grande problema. O que é confusão? É mistura, é bagunça, confunde o evangelho. Cristianismo de gueto, pessoas isoladas,
pessoas que já não têm mais satisfação de relacionamentos. E o sal, então, começa a ser insípido. Começa a perder o sabor. Né? E o que acontece? O que está trazendo mais hoje ainda? Misticismo. Quanto misticismo no meio da igreja, irmãos. Quer ver só? A pessoa chega. Você hoje vai ouvir uma pessoa que é unção. Canela de fogo. Eu já fico assim, meu Deus. Se eu pudesse, eu não ficava nesse culto. Eu não suporto essa ideia de começar a dizer canela de fogo dentro de igreja. Tem nada a ver com Bíblia, gente. E eu fui uma vez e ouvi um canela de fogo desse. Começou bem quietinho assim, de repente deu um negócio no camarada. E começou a sair, daqui a pouco todo mundo ficou... E começou a pegar. Eu falei, gente, isso é um atentado à minha inteligência. Tchau. Vai mentir no outro canto. Tem nenhuma base bíblica? Ah, pastor, sou antipentecostal nesse sentido, sim. Pentecoste, para mim, nasce da palavra. Nasce de Deus. Não me invente Pentecoste. Igreja deixa de ser sal por causa disso. Aí começa a mudar. E aí começa a ver que... Começa a criar imaginações atrelocadas. Começa a ver uma pagelância indígena dentro da igreja. Daqui a pouco todo mundo começa a... Ué, somos o quê? Índio ou o quê? Misericórdia. Deixa de ser sal da terra. Deixa de ser sal da terra. E é um tal de misericórdia. Doutrina, irmãos, Bíblia, tem que ter vida. O que nos dá graça é a vida de Deus, é a palavra do Senhor. E aí a gente deixa de ser sal da terra. Por quê? Porque começa a confundir. Então eu estou respondendo, quando que a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo? Quando confunde o evangelho com misticismo, quando confunde o evangelho com força psicológica, de behaviorismo, de platonismo, de um monte de coisas. Confusão. Agora, como é que a igreja então pode voltar a ser transformadora? Quando ela entender que ela é um luzeiro. O dia que a igreja entender, eu já expliquei aqui, irmãos, e volto a repetir. O irmão Antônio gostou muito, inclusive, que é o camarada que estava levando a tocha. Aí ele viu todo mundo seguir ele se sentiu vaidoso. Puxa, todo mundo me seguindo e ele estava com a tocha. Aí ele tomou um tropeção. Caiu a tocha da mão. Outro pegou a tocha e começou a levar. Aí ele viu que não estava seguindo ele, mas estava seguindo a tocha. A igreja ela é a luz. Enquanto nós levarmos a palavra, o dia que a igreja deixou de levar a palavra verdadeira, ela perdeu o sentido. Você perde o sentido de ser cristão quando você deixa de usar o que você aprendeu de Cristo. Paulo só fazia isso. Ele vivia Cristo. Ele anunciava Cristo. Nós precisamos nos reeducar, irmãos, como pentecostais, nos reeducarmos como cristão, nos reeducarmos segundo a palavra de Deus. Eu não vou pedir desculpa se eu ofendi você, mas nós estamos vivendo uma época bem esquisita, sejamos sinceros. E as pessoas estão perdendo o senso da palavra de Deus. Entendeu? Vou contar uma ilustração, então, para terminar. Tem um cristão lá
Quebec, chamado Egídio. Ele veio pedir para a gente orar pela chave da moto dele. Ele comprou uma moto e falou assim: eu queria que você orasse pela chave da minha moto. Eu falei, meu Deus. Lá na Zona 2 foi pior. Teve um que pediu para mim visitar a casa dele porque o cachorrinho dele estava doente, queria que eu colocasse a mão sobre o cachorro. Falei, Jesus. Aquele eu não fui. O do irmão Egídio, nós chamamos ele à parte e eu comecei a ensinar para ele que a bênção não estava nas coisas, estava nas pessoas. Então eu vou orar para Deus te proteger, para guardar você do mal, para você não sofrer acidente. E foi uma porta que comecei a ensinar. Ensinando, hoje ele é um presbítero na nossa igreja, lá no condomínio Favoreto. Foi ensinado, nós pegamos aquele caso como um objetivo até de ensinar. O que nós precisamos, irmãos, é ensinar as pessoas. Essa mulher do cachorro, eu me esforcei até, mas ficou difícil, irmão. Aquela ali ficou difícil, sabe? Porque ela queria que eu orasse pelo cachorro dela. Falei, Jesus, eu nunca orei por cachorro. Eu não sei, eu já ouvi dizer que tem gente que ora, né? Eu não sei orar por cachorro. O problema, irmão, então é esse. Às vezes as pessoas querem nos influenciar e nós não estamos sabendo influenciar as pessoas. Bem-aventurado são os que sofrem por causa da justiça e por causa de Cristo, não por coisas esquisitas, não por coisas fora do padrão de Deus. Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje aqui? Amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, agradecermos a Deus pelo tempo que nós passamos juntos. Eu espero que você continue crescendo na vida de educação cristã. É esse o nosso objetivo, educar segundo Cristo nos ensinou. Não sou contra absolutamente um cheio do Espírito Santo se alegrar efusivamente, saltar, pular, cheio de alegria, como Davi fez. Não sou contra invencionice, inventar tipo de coisas que alteram o que é essencialmente o Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê força para prosseguirmos com esse culto de educação cristã. Semana que vem nós vamos versar e possivelmente nós já vamos trabalhar algum material, numa outra versão de educação. Saímos agora das bem-aventuranças, vamos entrar noutra versão de educação para, enfim, nós buscarmos o caminho de viver melhor, educado segundo a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, te damos graças, com nossas mãos levantadas nos rendemos a Ti. Reconhecemos que somente a Tua palavra deve ser exaltada. Reconhecemos, Senhor, que a vida cristã, ela deve ser como essa luz, como esse sal, deve alterar, deve mudar lugar, ambiente. Senhor, eu sonho que a igreja da Vila Morangueirinha, Senhor, terá muitos lugares ainda, Senhor, em que esse evangelho vai ser, ó Deus, levado nas casas, ó Deus, em lugares onde nós possamos levantar essa tocha. Abençoe, Senhor, a cada um de nós e desperta-nos para isso. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bendito amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Amém.